E aí, com relação ao direito do consumidor, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre algumas situações que vêm acontecendo, incomodando aí várias pessoas com a questão da pandemia. A gente sabe que teve um aumento muito grande de compras online, transações online, e fraudes, e clonagem de WhatsApp. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esses crimes eletrônicos na visão assim do consumidor. Olha, Gabriela, infelizmente a internet é um espaço fantástico. Veja quantas coisas nós fazemos hoje sem sair de casa. Como a internet nos poupou tempo. Sim. Como a internet permite que a gente possa falar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Poder vê-las. Antes era só a voz, telefone sumindo. Hoje não se vê essa pessoa. Você fala com a pessoa do outro lado do mundo como se ela estivesse aqui do seu lado. Comunicações instantâneas. Tanta coisa boa, não é verdade? Mas a internet tem um outro lado também. Tem o lado da maledicência, de pessoas que aproveitam essa velocidade da informação na internet, da boa fé também das pessoas para passar as pessoas para trás. Infelizmente tem aumentado muito as chamadas fraudes eletrônicas. Todo dia aí, você que está em casa, você já deve ter recebido mensagem de um parente dizendo que está precisando de dinheiro. Aí usa lá a clonagem da conta do celular. Pai, aqui é fulano, aqui é sua filha e tal, você pode depositar 5 mil na minha conta? E na verdade você veja que se existe esse golpe é porque alguém cai nele. Não é todo mundo que cai, mas a minoria que cai faz a festa do estelionatário. E aí eu conheço gente que já passou 15 mil através desse simples golpe de WhatsApp. 5 mil, 8 mil. O certo é que tem sempre alguém caindo. Outro ponto, né? A questão das compras online. Leilões online, compras pela internet. Às vezes você compra e não recebe. Esse é o grande problema das compras pela internet. E quando você vai reclamar com quem? Você não consegue nem falar com uma pessoa do outro lado da linha. Não existe. É um robô, aquele site já desapareceu. Ele deu golpe em você e foi embora. Já ali já está funcionando com outra plataforma. E às vezes sites são hospedados em outros lugares do mundo. Estão na Índia, estão no Paquistão. Então é feito exatamente, a pessoa dá o golpe aqui no Brasil, mas com o site hospedado lá fora. Então o resultado fica muito mais difícil descobrir a fraude. Então vamos pegar esses dois casos, né? Eu tive um caso de uma senhora que passou 16 mil reais pelo WhatsApp para achando que estava passando para a filha. A filha estava em situação, pai, estou precisando, não consigo. A mãe tentava falar com a filha, sempre assim, você não consegue falar nesse momento, a ligação cai. Manda mensagem que agora eu não posso falar. Olha só. Exatamente. E aí, no outro caso, você teve um caso de um cliente que ele estava fazendo uma compra de um carro online, chamados leilões online, tudo certinho, ele achando que estava tudo certo, foto, tudo esses golpes são feitos com a aparência que tudo é muito certo. Resultado, na hora que ele achou que ele tinha dado o lance vencedor, depositou o valor que o carro chegaria no outro dia, nunca viu o carro, nunca conseguiu falar com ninguém. Perdeu 67 mil reais. Olha só. Isso não é pouco dinheiro. Então, nesses casos, como prevenir dessas fraudes? A primeira coisa, o consumidor tem que estar atento. Não compre em sites que você não sabe, que você não conhece. Você tem sempre a lista dos sites, tem o Procon São Paulo, ele tem um serviço belíssimo que ele presta para as pessoas. Você pode ir lá entrar no site www.proconsp e você vai ter a lista dos sites, fantasmas, sites que vivem dando golpe em consumidor, essa chamada blacklist. Vai lá, dá uma olhadinha. Mas você já tem uma forma de desconfiar. Essas compras online, geralmente quando esses golpes são dados não em plataformas.com.br, que são hospedadas aqui no Brasil, mas em plataformas.com. Então não tem o BR. Então significa que é uma plataforma de fora do Brasil. É um provedor de fora do Brasil. Então desconfie. Pode ter plataforma.com séria? Pode ter. Como tem a Amazon. A Amazon é séria, né? Mas tem plataformas de fora. Você vai comprar achando que está barato e esse barato sai caro. Você não vai conseguir falar com mais ninguém. É o caso de uma senhora que comprou um carro numa plataforma dessa. Esse leilão online também era plataforma.com. Aí nesses casos,
primeiro, evite essas plataformas.com quando estão oferecendo algo muito barato. Seguramente a possibilidade de golpe é grande. Questão do WhatsApp. Tua filha não vai te pedir dinheiro pelo WhatsApp. Tá certo? Se você ligar em seguida e ela não conseguir falar com ela, esteja certo, é golpe. E geralmente quando vem, mudei o número do meu telefone. Olha. Não aceite isso. Vem, mudei o número do telefone, não existe isso. Isso é golpe. Então, nesse caso, tenta falar, não conseguiu falar, tá certo? Então, o que você tem que... porque eles falam, mudei o telefone para você comunicar com aquele telefone. Sim. Então, nesse primeiro momento, comunique com o telefone da sua filha mesmo, que você tem lá no seu celular, do seu parente, do seu pai, da sua mãe. Faça dessa forma. Então, você não vai cair nesse golpe. Agora, e como é que faz com as pessoas que caíram no golpe? Nesse caso, a Justiça de São Paulo tem começado a condenar os bancos. Por quê? Presta atenção. Esse golpe sempre funciona com o quê? Transferência de dinheiro. Sim. Se eu transferir um dinheiro para sua conta e você não me prestou um serviço que você falou que ia prestar, eu posso ir na justiça, descobrindo sua identidade e recuperar esse dinheiro seu, seja numa casa. Por exemplo, não houve caso da TV Globo que passou um Pix errado? Exato. Passou o Pix errado. Foi lá, pegou, tinha o endereço da pessoa, o banco forneceu o endereço depois que ela conseguiu judicialmente. Foi lá e pegou a casa que ela tinha comprado com aquele dinheiro, porque esse dinheiro é enriquecimento sem causa. Então o caminho é buscar o caminho do dinheiro. Você tem que ir até a conta bancária. Para onde o dinheiro for. Para onde que esses golpes não funcionam sem uma conta bancária. Não. Então é o seguinte, as pessoas têm pedido judicialmente a quebra do sigilo bancário do beneficiário desse depósito. E é aí que os bancos podem começar a ser responsabilizados. Porque essas contas são geralmente abertas, essas contas, com documentos falsos, com endereço falso. Porque o falsário, o estelionatário, ele não vai dar dados verdadeiros. Então o que é que ele faz? Ele dá um endereço falso. O banco é obrigado a pedir referência de 3 pessoas conforme a resolução do Banco Central, pedir um comprovante de endereço. E muitas vezes o banco abre sem esses cuidados. Resultado, essas compras são abertas da noite para o dia para receber quase sempre uma transferência apenas. E aí já tem casos em São Paulo que começa a condenar os bancos porque eles não tomaram as cautelas necessárias na hora de abrir as contas bancárias. Aí, como você não consegue acionar a pessoa beneficiária, então o banco, como falhou, você pode acionar o banco solidariamente. Então é uma maneira, mas dá trabalho. Ou seja, eles precisam fiscalizar, o banco precisa... Não pode permitir a abertura de banco sem cumprimento das resoluções do Banco Central. O banco, para abrir uma conta, é muita responsabilidade. Porque ali pode vir lavagem de dinheiro, pode vir tudo. Então a pessoa tem que identificar, tem que dar dados reais, verdadeiros. O comprovante de residência tem que ser algo sério, que o banco possa checar. E as 3 referências que estão na resolução do Banco Central. Então, se o banco fez isso sem ter esses cuidados, aí a justiça tem começado a condenar. Porque quando vai no endereço, não existe a pessoa. Ela dá um endereço falso. Exato. Exatamente. Então, primeiro, muito cuidado. O melhor protetor dos direitos do consumidor é ele próprio, quando ele toma as cautelas. Lê o contrato. Confia, sempre tem que confiar, mas não confia cegamente. Exato, doutor. E essa jurisprudência aí do TJ de São Paulo, recente, esse entendimento, o senhor acredita que vai expandir aí para os demais tribunais? Eu acredito porque mostra o seguinte, o consumidor está sendo lesado porque alguém dentro do sistema não fez a sua parte e permitiu a fraude. E esse dano não pode ficar com a parte mais fraca. Não pode. É muita responsabilidade. Não quer dizer que o banco é responsável sempre. Ele é responsável quando ele não toma as cautelas que o Banco Central determina que ele tem que tomar. Ele permite que alguém, por exemplo, abra conta com dados falsos. Com identidade equivocada, com endereço errado. Então, nesses casos, o banco pode ser responsabilizado. Por isso que é importante que o consumidor saiba realmente, corra atrás. Hoje em dia a gente tem tanto acesso, né? Tem YouTube, tem internet. A gente está falando de internet, serve para isso também.
serve para quem está em casa se esclarecer, o próprio canal do Senhor, esse programa, e a gente tem tantas outras... Quem quiser seguir no meu canal é @PauloRoque_oficial. Estou no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube é @PauloRoque. Sim, no YouTube também tem muito vídeo, tem conteúdo relevante, fica armazenado ali, dá para o consumidor se esclarecer, porque realmente, na cadeia aí de defesa dos direitos do consumidor, a gente tem vários órgãos públicos, nós temos o próprio consumidor, né, como o senhor mesmo falou, ele também está nessa cadeia ali como uma pessoa interessada, e a gente tem diversas, o PROCON e outras instituições também. E aí, entrando nesse assunto, gostaria de ver com o senhor, de saber, na sua opinião, como que o senhor acha que o governo, no sentido instituição, como que ele pode contribuir mesmo mais assiduamente para a proteção dos direitos do consumidor? Então, Gabriela, veja o seguinte, o que acontece? Nós sabia que quando eu fui fazer meu mestrado em Portugal, eu fui assistir uma palestra sobre direito do consumidor, e aí o professor catedrático lá, respeitadíssimo, falou, olha, o Portugal precisava ter hoje, isso há 20 anos atrás, um Código de Defesa do Consumidor como o Brasil tem, que é o melhor código do mundo. Eu levei um susto. Eu estava indo lá para aprender, eu disse, mas isso é um código. E ele trouxe referência de professores da França elogiando nosso código. Então, em matéria de leis, o Brasil fica a dever muito pouco. Nosso código é um patrimônio cultural nacional, jurídico-cultural, importantíssimo, não tenho dúvida. Mas só que não basta a lei, é preciso a aplicação da lei. Sim. Se a lei está sendo reiteradamente desrespeitada, é porque o Estado está falhando na fiscalização. Se ele falha na fiscalização, ele estimula o descumprimento. Então é isso que eu digo, nós temos um código de primeiro mundo e muitas vezes uma fiscalização de quarto mundo. Então tem que casar a qualidade da lei com a qualidade da sua aplicação. Então é isso que tem deixado o consumidor muito a sós. E pode o Estado fazer muito. Obrigar que as empresas respeitem o direito do consumidor. E ele tem informações, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor sabe quais são as empresas que reiteradamente violam os direitos do consumidor, porque ela recebe informação dos PROCONs do Brasil inteiro. Ela sabe o tipo de problema e as empresas. Só que essas empresas, reiteradamente, o que tem acontecido? Elas estão lá, todo ano, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SINDEC, enumera as empresas que mais violam os direitos dos consumidores. E com os problemas. Sabe o principal problema de violação do direito do consumidor em todo o Brasil? Pagamento indevido. Significa que o consumidor está pagando algo que não é devido. Numa conta telefônica foi cobrado dele valor maior. Conta que ele já pagou, que está pagando, está sendo obrigado a pagar novamente. É que ele se colou, né? Uhum. Então, e esse é dinheiro. Nós estamos falando, por exemplo, imagina uma conta telefônica que você resolva pegar do seu consumidor R$5 a mais na conta. Se essa companhia tem 10 milhões de consumidores, nós estamos falando aí, na verdade, de 50 milhões. Com a simples erro de R$5 numa conta telefônica. E quantos consumidores vão reclamar? Nem todos reclamam. Ninguém vai aí, porque leva tempo. Então o Estado tem que fiscalizar para dizer para aquela empresa o seguinte, não faça isso, você vai ser multada pesadamente. Para ela, na próxima eu não vou fazer, não vou descumprir, porque se eu descumprir, a multa é pesada, a sanção é pesada. Então essas empresas que estão lá todo ano com esse tipo de problema, você vai observar no ranking do SINDEC que elas estão lá e não fazem questão de sair do G10, né? Do grupo dos 10 que mais violam. Uma está lá em primeiro lugar, depois cai para terceiro, mas o G10 está sempre lá. Então o G4 está sempre lá. Então é o seguinte, não era para ser assim. Essas empresas tinham que fazer um pacto com o governo de cumprir os direitos do consumidor. Não como privilégio, que as pessoas acham que é direito demais. Não é privilégio, é respeito. Sim. É respeito àquilo básico na relação com o fornecedor. Não é para dar privilégio ao consumidor. O consumidor não precisa de privilégio. E eu não gosto da ideia de dar privilégio ao consumidor. Você tem que respeitar os direitos que já foram consagrados a ele para equilibrar as relações. Então eu vejo que nesse caso falta muita fiscalização. É muita conversa, é muito oba-oba, mas ação prática muito pouca.
Excelente. E essa análise que o senhor fez, ela é muito verdadeira, ela é muito prática. De fato, às vezes, eu digo até mais, não falo de R$50 não, falo de R$100, falo de 80, de 50, que o consumidor paga para não ter que se estressar com aquilo, né? Não Exatamente. ter que ir atrás. Quantas vezes você paga para não encher a paciência? Né? Mas isso o senhor considera como certo? Não. Eu vejo o seguinte, mas esse consumidor, mas muitas vezes não é isso. Ele nem percebe que está sendo lesado. Nem percebe. Você confere a conta telefônica sua todo mês? Na sua conta de luz, você confere? Você não tem nem como conferir. Você está acreditando na boa-fé da companhia de energia, não é? E se ela resolve te lesar? O sistema já foi preparado para o consumidor nem entender, né? Às vezes falta informação clara. Agora é o seguinte, é por isso que precisa do Estado estar atento nas certificações dessas empresas, na boa-fé dessas empresas, porque quando ele lesa, não lesa um só, ele lesa milhões. Sim. Então imagina uma companhia telefônica, nesse caso, que resolve tirar R$5 do consumidor todos os meses. Então é preciso que o Estado esteja atento a isso. Mas como é que ele sabe disso? Pelo número de reclamações que chegam no sistema de defesa do consumidor. Então aí ele tem como cercar essa empresa. Olha, você está tirando o dinheiro do consumidor sem que tenha prestado um serviço. Isso é crime contra as relações de consumo, porque é apropriação indébita. E mais do que isso é estelionato também no sentido amplo. E aí é o seguinte, e mais que isso, você é concessionário de serviço ao público. Você não pode, você pode até perder a concessão. Mas você não vê o Estado agindo assim. Não vê. Então, isso é ruim. Não é só agora, sempre foi assim. O Estado sempre foi um pouco condescendente com essas más práticas. Então, ele não tem um estímulo de fazer o contrário. Ele tem o estímulo de continuar fazendo o que ele está fazendo. É isso que eu entendo que não está certo. É verdade, doutor. Como diria Norberto Bobbio, né, que o problema não está na elaboração de mais leis, mas está na efetivação das leis que já existem. Exatamente, é fazer com que as leis sejam cumpridas. Que sejam efetivadas, que sejam cumpridas. Pois é, doutor, a gente tem uma situação aí muito delicada. A gente sabe, né, que em todas as áreas é bom que o cidadão ele seja esclarecido sobre os seus direitos, mas é importante mesmo ele também buscar isso, ele também ir atrás, ele também usar a internet a seu favor. E aqueles que lesam, o Estado percebendo, aplicar uma reprimenda. Eu vou te dar um exemplo aqui que tá cheio de empresas aí dizendo, eu reduzo o seu score. O que é melhorar o score? Eu melhoro o seu score. O que é o score? O score é a pontuação que o banco te dá conforme a sua condição de adimplência com as dívidas, com os débitos que você faz no mercado. Então, aquele consumidor bom pagador, então ele tem um score elevado, é uma pontuação elevada. Score é pontuar. Então, ele tem uma pontuação elevada. Então, em tese, ele tem mais crédito. Então, um consumidor que teve problema, que está com a anotação do Serasa, ele tem um score baixo. Então, ele tem mais dificuldade de conseguir crédito. E quando ele consegue, o juro dele é mais elevado. Aí está cheio de empresas que dizem, eu consigo melhorar o seu score. Aí vai lá o consumidor, paga R$1.000 para essa empresa, 1.500. Ela está vendendo o que ela não pode entregar. Quem pode melhorar o score do consumidor é o próprio consumidor quando ele quita as dívidas que ele está em atraso. Quando ele deixa de atrasar as dívidas. Às vezes ele não atrasa porque ele quer, ele atrasa por fatalidade, situações do dia a dia. Mas, aí veja, está cheio de gente vendendo isso no mercado. Não era para ser assim. As delegacias do consumidor estão vendo, as publicidades são públicas. E olha mais, eu reduzo a prestação do seu carro. Quantos consumidores eu recebo um programa lá na rádio, coitadinho, pessoas humildes, deixar de pagar a prestação do carro que achou que estava alta e agora está devendo o dobro lá no banco, porque a empresa que ele contratou não pediu para ele passar a pagar para ela. Olha, a prestação sua está de 1.000, eu consigo reduzir para 600, então você começa a me pagar os 600 aqui. O consumidor de boa fé passa a pagar 600 para essa empresa. No final, o banco está quase que mandando a busca e apreensão do carro, a dívida já cresceu ainda mais porque ele não pagou no dia, tem juros, correção monetária e multa. O consumidor, na verdade, acaba sendo muito enganado.
com essas falsas promessas. Né? É triste. E quantas empresas tem aí no mercado dizendo que reduz a sua dívida? Isso é lesão no sol quente contra os consumidores. É esse tipo de coisa que não precisava nem do código. Isso não é código. Isso é uma situação de respeito ao direito do outro. A regra básica da sociedade é que você não é ninguém pode lesar o outro. Essa é a regra que está desde os tempos dos romanos. Para você ter uma convivência em sociedade, você tem uma regra básica número 1. Não prejudicar o próximo. Que significa não lesar o outro. Respeitar o outro. Quando você faz ao outro uma promessa que você não pode cumprir, você está desrespeitando, você está lesando. É verdade. E isso tem que ter as sanções. E pega quem? Pega as pessoas humildes. Pega as pessoas desprevenidas. Então o consumidor tem que ter sempre desconfiado no mercado. É verdade, doutor. Bom, eu continuaria falando aqui muito tempo, porque está sendo uma aula com toda a sua experiência no consumidor. Com certeza um espelho para mim aqui. Obrigado, querido. Então, eu ficaria aqui muito tempo falando, mas a gente tem um tempo, o senhor bem sabe disso. Eu sei, claro. Mas fica o convite para voltar outras vezes aqui ao programa, conversar. Eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso uma nova visita. Ô, Gabriela, eu te agradeço imensamente. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido útil aí para o programa e para os telespectadores. Com certeza. Qualquer coisa, precisar de mim, voltarei aqui quantas vezes eu for convidado. Muito obrigada. Muito obrigado, eu te agradeço. E agora nós chegamos ao final deste programa, mas retornamos na semana que vem, às 22h30. Então você tem uma semana para convidar amigos, familiares, vizinhos. Aguardo vocês aqui na próxima semana. Um abraço.